Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O assunto de hoje será: sabiam que eram animais, mas não sabiam por quê. Luiz Cláudio. É um título importantíssimo, né? Esse aí, a gente não saber o porquê. O Racional Superior fala assim no livro 13º da obra, na página 201. As divagações científicas nunca conseguiram descobrir o seu verdadeiro mundo de origem, sempre vagando com essas divagações científicas que já não são de hoje. Nunca conseguiram descobrir o porquê assim são. Nunca conseguiram descobrir o que foram e por que foram. Nunca conseguiram descobrir o antes de assim serem e o porquê do antes de assim serem. Nunca conseguiram descobrir de onde vieram e para onde vão. Essas divagações científicas nunca saíram da formação do seu ser, que são justamente criações de inconsciente que formaram e inventaram para poderem falar como papagaios de primeira. Aqueles que falam bem são papagaios de primeira. Aqueles que falam menos são papagaios de segunda. Caramba! E aqueles que não sabem falar são os papagaios de terceira. Então, essas divagações científicas foram criadas e inventadas por um certo grupo que queria se destacar dos outros. Como quem diz, nós somos melhores do que os outros e por isso falamos numa linguagem o que os outros não falam. Tudo isto divagações de quem está vagando de prosas pretensiosas, orgulhosos, que queriam ficar melhor colocados em falar do que os demais. Repetindo, tudo isso divagações de quem está vagando de prosas pretensiosos, orgulhosos, que queriam ficar melhor colocados em falar do que os demais. Quer dizer, doutor Carlos, que nessa época aqui, pelo que a gente entende, aqueles que falavam melhor, que impressionavam, né? Contavam histórias para impressionar os mais atrasados. Era isso mesmo, doutor Carlos? Como é que funcionava? Agora, como é que pode, né? Como é que nós já fomos atrasados, né, cara? Impressionante. É verdade. Essa terminologia que o Racional Superior, desde o primeiro volume da obra, nos chama de papagaios, é uma coisa assim espantosa, porque sabem falar porque teve quem ensinasse a falar. Se não tivesse quem ensinasse a falar, não saberia falar. Os que aprenderam a falar pouco, falam pouco. Os que aprenderam a falar muito, falam muito. E aí entram os defeitos do atraso, que está dentro da áurea da pessoa, né? Que é a vaidade, o orgulho, a presunção e tudo mais. Entra a prosa, né? Que é falar bonito, sabe mais que os outros, é melhor que os outros. Mas ninguém deixou de sofrer. Sofrem os que sabem, os que dizem que sabem, os que dizem que não sabem, todos sofrem. Isso tudo está no primeiro volume e é insofismável, né? Nessa mesma lição tem um pequeno parágrafo que eu vou ler, que ele está complementando essa ideia. A ideia dos pesquisadores científicos em agonia para descobrir a sua origem e nunca conseguiram descobrir. Depende de uma revelação que agora está na Terra, que se chama Universo em Desencanto, conhecimento de cultura racional. Então está no 13º da obra também. E assim, com esse malabarismo de cultos científicos para resolver, somente aparências. Aparências só e tudo fica na mesma de mal a pior. Então, como é o nome disso tudo? Embusteirismo grosseiro, porque não define nada, não divulga nada, só multiplica o sofrimento, né? Ele fala que são papagaios mirabolantes como sempre. No Obras Primas tem essa mesma expressão de malabarismo e diz assim: malabarismo verbal de Judas o traidor,
Quem estuda para doutor, estuda com Judas, o seu director, né, aquele português arcaico. E, filosoficamente, né, na filosofia da ciência e na filosofia pura, se diz que a tecnociência substituiu a metafísica e substituiu a teologia. E aí ficou todo mundo materialista no artifício, né? E a questão do papagaio é a questão da linguagem. Fala muito, mas ninguém entende, né? No final do terceiro livro amarelo, que a gente chama de amarelão, os chamavam de orelhão e o mestre falou que orelhudo somos nós, o professor Gaspar S.M. Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pai do Tibério Gaspar, que era amigo do Tim Maia. O Tim Maia conheceu o livro, nós já falamos isso outras vezes. Então ele diz que essa linguagem é impraticável traduzir para o povo o que o conhecimento técnico fala da mecânica celeste, né? Cosmologia. Mas ele mesmo que chamou de supercosmologia a obra Universo em Desencanto, no sentido amplo e metafísico do termo. Olha só, né? Supercosmogonia, supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. A questão da origem, astrônomos da NASA, década de 80, quando começou a divulgação científica, final dos anos 70, começou a divulgação científica do Big Bang, né? Foi decidido eles começar a falar daquilo para botar isso, magnetizar a cabeça do povo, para só acreditar neles, para no final das contas eles terem dinheiro para fazer mais pesquisas na parte, né, espacial e mais pesquisa para a parte militarista, que é escondido também, né, do interesse deles. Então os pesquisadores diziam que houve alguma coisa num supermundo que aconteceu e aí deu o Big Bang, mas que a ciência tinha ao longo de séculos conseguido subir a montanha da ignorância, só que chegou lá em cima e encontrou os teólogos sentados há muito, olhando para cima, dependendo de revelação. A revelação da origem só chegou agora no terceiro milênio. Cultura racional. Então, Carlos, pegando aí um gancho, que esse é um assunto bem amplo, dá tema para muitos assuntos. Isso me fez lembrar um conto de um escritor brasileiro chamado Lima Barreto. Eu, uma vez, num programa de rádio, até aconselhei as pessoas a ver o filme. Tem um filme falando sobre esse conto na internet, se não me engano, na TV Cultura ou TV Educativa, por aí. Está dentro da literatura brasileira, mas só pesquisar O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. É um conto bem pequenininho, mas muito interessante, onde um professor de inglês, ele estava desempregado e ele não entendia nada de javanês. Ele viu um anúncio no jornal onde estava precisando de um professor de javanês. Ele se apresentou, você entendeu? Aí ele pesquisou algumas palavras, ele conseguiu um emprego. Ninguém sabia, segundo o conto, javanês na época. E ele conseguiu altos cargos, inclusive, como sendo um diplomata, um catedrático sobre o assunto. Ele não entendia nada de javanês. Segundo ele, no conto, ele mal sabia onde ficava a ilha de Java. Então ele inventou um monte de palavras de javanês. Só que alguns críticos interpretaram esse conto somente como uma política da época. Com todo respeito, eu não sou nenhum crítico, não sou nenhum catedrático dentro da literatura brasileira, mas eu vou um pouco mais além com respeito aos críticos anteriores, sem ser crítico de nada. Esse conto tem muito a ver com a nossa vida material, com aquilo que a gente herdou de verdade. Algumas pessoas que usaram a ciência, não estou falando da ciência não, estou falando de algumas pessoas que usaram de forma errada, ou seja, para que suas teorias prevalecessem na época, para que eles pudessem se autopromover. Na época, criaram muitas teorias. E aí é onde entra que os papagaios, às vezes, eles ficam, as pessoas que estão pesquisando seriamente, ficam sem base, porque não encontram uma base, uma estrutura, um alicerce, e muitas teorias ditas como científicas, que não são científicas, que aí entra para entender melhor sobre toda essa nossa herança cultural. Eu já aconselhei as pessoas, pedi para veja esse conto, assista o filme, ou leia o livro, é um livro pequenininho, O Homem que Sabia Javanês. Então ninguém no passado entendia nada de cosmogonia. Ou seja, nas civilizações antigas sim, estou dizendo de uns tempos para cá.
E eram pessoas com credibilidade. Os reis chamavam essas pessoas para falar sobre o espaço, sobre as teorias, sobre os movimentos da Terra, do Sol, da Lua, das estrelas, por aí fora, que os reis queriam saber. E houve a época que quem contasse uma mentira perdia a cabeça, ia para a guilhotina, ou ia para a forca, morria. Eram os reis absolutistas, ninguém podia mentir naquela época para um rei. Então eles com medo, talvez até com medo, muitos até começaram a criar teorias. E muitas dessas teorias passaram a ser verdade, onde os papagaios, ou aqueles que pesquisam seriamente, não encontram uma base. Então, para a gente entender melhor o nosso processo cultural de coisas erradas ou de coisas duvidosas, eu aconselho fazer uma reflexão neste filme que é pequenininho, é um curta brasileiro, com excelentes atores, muito bem feito. Chama O Homem que Sabia Javanês, que não entendia nada de javanês e tinha uma credibilidade incrível. Assim foram os papagaios de outrora, que não entendiam de diversos assuntos, passaram aqueles assuntos como se fosse verdade. E hoje, grande parte do nosso progresso cultural está baseado nessas teorias do passado. É só para fazer uma reflexão. É isso mesmo, já li esse livro, né? Realmente é muito interessante. E se a pessoa tiver essa autoconfiança, mesmo não sabendo, é o magnetismo, né? A palavra é carisma, vem do grego carisma, dom de influenciar. Se a aura tiver muito magnetismo e falar com convicção, as pessoas vão acreditando. E a ciência está fazendo isso no coletivo, aliás, vem fazendo isso há muito tempo, por isso que o artifício está aí, né? As pessoas acreditam na verdade da ciência, né? Nesse outro vídeo foi citado o filme Mind Walk, o tal da física. Eles dizem que o cientificismo é uma má religião, é a crença irracional na verdade da ciência. E é isso que acontece. Mas eles estão pesquisando, eles querem descobrir a origem. Só que depende de revelação, né? A citação que eu falei do professor Gaspar, a palavra que ele usa é que a descrição do universo da teoria de Einstein em linguagem científica é inexequível. A sua tradução para a linguagem do povo. Inexequível, que não dá para ninguém conseguir executar isso. E essa linguagem do povo, o português racional, é um português ao alcance de todos. Deus é pai que ama com amor de mãe, né? Isaías 49:15, um dos poucos que eu sei o númerozinho do versículo. Então, Deus é pai que ama com amor de mãe. Eu falo que é franciscanamente simples. A cultura racional qualquer um pode ler, entendendo aos poucos, vai compreendendo. E o poder sobrenatural do racional superior, esse livro é do verdadeiro Deus, ele prova o seu poder sobrenatural, que a energia racional está materializada em letras, em palavras e assuntos nas mensagens dele, do racional superior. Então essa energia racional, quem não sabe ler, sente passando a mão no livro como se estivesse lendo, paginando, que é um neologismo que o racional superior cria para dizer o que ele está mandando, a pessoa que é cega, analfabeta, estrangeiro, que não sabe a língua, passa a mão no livro como se estivesse lendo. A pessoa vai ter as provas, né? Efeitos físicos, como dizem os espiritualistas. Só um instantinho, você falou passar a mão no livro que a pessoa sente as provas. Isso para quem está escutando lá, que não conhece o livro. Isso mesmo, o livro Universo em Desencanto. A pessoa passa a mão racional. no livro, as pessoas que não conhecem ainda a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, são beneficiados, não é isso, doutor Carlos? Exatamente. Só em passar a mão. Para ter uma prova, a prova é a pessoa sentir um bem-estar, sentir uma outra energia, tratando ela fluidicamente, é a energia racional. Contida nesse livro materializado, como você falou em palavras. A energia racional está comandando a nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio, que começou em 1935. Então esse livro beneficia a pessoa em tudo quanto é sentido. A energia racional, ela está materializada em forma de máquina do raciocínio dentro da pineal da pessoa, de qualquer pessoa. Nós somos filhos legítimos de Deus, porque temos a máquina do raciocínio dentro da nossa cabeça, né? E a energia racional está nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Então, esse 3 em 1, como dizia Porfírio muito, esse 3 em 1 faz os efeitos, o sobrenatural de Deus, 100%. A pessoa tem provas, o bem-estar, o tratamento, até curas. Isso é muito frequente, comum dentro da cultura racional. E não é milagre, ele diz claramente. E é natural, né, doutor Carlos? Uma coisa natural esse livro, então. É só fazer um test drive São Tomé.
O professor vai e faz o seu contato direto com a leitura. A questão da linguagem, tem o português racional, tem muitas repetições, tem alguns erros e tudo mais, porque foram transcritos por outras pessoas. O Racional ditou esse livro, né? Teve épocas que foi ditado e gravado em fitas de rolo, daquelas antigas, e a maior parte do tempo tinha alguma pessoa que transcrevia, né? Que copiava o que estava sendo ditado. Então tem alguns erros de português, mas isso não, a pessoa lendo, ela vai ver. Mas os benefícios que esse livro causa não tem em qualquer lugar. Você encontra em qualquer lugar por aí? Exatamente. Esse benefício que esse livro transmite, a não, usina né? portátil de energia. Né? Isso Procópio Ferreira falava. Usina portátil de energia. Tinha uma biblioteca de mais de 20 mil livros. Quando ele começou o estudo da cultura racional, ele doou essa biblioteca e falou, não preciso mais disso, porque foi curado, imediatamente foi curado de uma gastrite que médico nenhum do Rio de Janeiro curava. Procópio Ferreira, maior dramaturgo do Brasil. Né? Só falam de Tim Maia, mas tem muitos outros também. É isso que eu ia falar, o maior dramaturgo do Brasil. Grande, quem é da área da artística de teatro deve ter lido ou estudado sobre Eu vi Procópio Ferreira em Belfort Roxo, que você falou na Rádio Tropical, né, daquela caravana do início da Eu vi Procópio Ferreira lá. Eu era novinho, estava na faculdade. Eu tive o prazer de conhecer um dos seus filhos pessoalmente, conversar com ele, chamado Renato Richer, é o nome artístico. Segundo o Renato Richer, na época, falou para mim que ele, na época, foi o ator que mais fez filme no Brasil. Era recorde em filme, trabalhou em filmes, nunca ninguém falava do nome dele. Na TV educativa tem muitos filmes com o Renato Richer. É só para fazer essa reflexão. Só para trazer mais um complemento também, o Dr. Carlos, que você mencionou aí no livro também, que, né, tem uns erros de português, alguma coisa assim. E aí, assim, né, no meu entendimento, até isso tem uma razão de ser, né? Porque num mundo em que tudo está errado, o que são erros aqui, né? E assim, engraçado, porque aconteceu até uma situação que uma vez, né, eu fiz uma divulgação para uma pessoa sobre esse conhecimento e na época, né, um amigo dessa pessoa me retornou com o livro e falou assim, o meu parente lá não quer, não vou citar nomes aqui para preservar, né, a identidade das pessoas. Aí ele falou assim, não, meu parente lá, ele não quis ler o livro lá não, tal, porque é cheio de erro e falou que é uma cultura fajuta. Aí, assim, o ano passado, essa pessoa que fez essa argumentação, ela veio a falecer, né? E aí, a gente bota aqui em reflexão sobre isso, né? Qual é a razão do seu ser? Que começa de um nada, né? E termina num nada. E aí a pessoa se achar numa condição, na qualidade de querer definir alguma coisa. Não é só porque é cultura racional não, qualquer outro conhecimento, entendeu? Então é a questão que eu falo ali, até nesse ponto, tenho certeza que isso aí teve uma razão, porque tudo que mexe com o nosso ego, geralmente o ego é o maior inimigo de si mesmo, né? Então você começa a pegar um conhecimento ali, que você, né, se acha letrado, se acha, né, o bambambam da história e tudo mais. E aí pega aquilo ali, não tem, antes de tudo, a humildade de se reconhecer, você não vai reconhecer nada que tiver à sua volta. Entendeu? Então, a cultura racional, no meu entendimento, ela é tão perfeita e tão completa que até nesses pontos que a gente às vezes passa, né, despercebido, a gente tem que ter uma atenção muito apurada, voltada, para poder lidar com aquilo ali. Por quê? Porque às vezes pode ser decisivo para a vida de uma pessoa, como foi para essa, né? E aí, como é que fica lá? Como a gente falou lá no começo do programa, os papagaios de primeira, os papagaios de segunda, os papagaios de terceira, que no final tudo é papagaio, mas aí, depois que o papagaio morre, será que ele vai voltar papagaio? Então, dá tempo de um pequeno comentário, rapidinho? Então, a cultura racional chegou numa época, né? As pessoas reclamam da época atual, mas chegou numa época muito, muito conflitante, né? Na época de muitas mudanças sociais, o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, havia uns domínios num país bem diferenciado do que é hoje. Então, a cultura racional teria que chegar devagarinho, de mansinho, como o Carlos gosta de falar, de forma homeopática, e o autor também dos livros, que é o Racional Superior, costuma fala nos seus livros, nas suas brilhantes páginas, de maneira bem homeopática. E ela tinha que chegar devagarinho. Então, aí é uma interpretação pessoal que eu vou falar, sabe?
Para ela chegar bem de mansinho, chegou com algumas letras fora do lugar, literalmente fora do lugar, para aqueles que dominavam ou que se intitulavam dominar a cultura da época. Deixa isso para lá, isso aí não vai dar em nada. E ela foi chegando, né? Vai chegando de mansinho, vai chegando, foi chegando. E hoje a cultura racional está em todos os cantos do mundo, mas foi preciso e necessário não ter essa reedição de editores profissionais para justamente ela chegando de baixo e subindo devagarinho. Essa é a minha forma de ver o porquê de algumas letras não estarem, algumas concordâncias não estarem fora do lugar. E até porque a pessoa tem que ultrapassar a sua arrogância. Então, para pegar no livro, tem que ultrapassar a sua arrogância, senão não consegue atingir o objetivo do desenvolvimento do raciocínio. Só para finalizar aí rapidamente, o português racional é um português ao nível do povo e tem esses cascalhos que são as repetições e alguns erros de português, entre aspas, que não foi do racional, né? E ele diz textualmente que a pessoa tem que ser um garimpeiro, tirar esses cascalhos e ficar com o brilhante, que é o ensinamento, a sabedoria racional, é a energia racional dentro dele. Isso aí não tem palavras. E o ego, que foi falado muito bem aqui, o ego racional chama de eu. O ego é a linguagem do Freud. Eu é matéria, o eu é campo eletromagnético, né? E eu tive o prazer de ter como paciente um imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu não lembro, o filho dele era lá de Teresópolis, o Bira sabe o nome agora, vai lembrar, que até ajudou numa Bienal. E ele conheceu a obra toda, década de 70, comprou os livros todos, leu os livros todos e disse para mim assim: doutor, eu achei que isso não estava no meu nível, botei na estante e nunca mais peguei. Quando meu filho mudou muito para melhor, né, era muita coisa pesada, e aí a energia racional tratou do filho dele e ele sabia que não tinha nada que tratasse. Aí ele foi procurar os livros, a esposa tinha doado para um pastor. Mas aí ele já estava com problema de visão, mesmo assim ele voltou ali, né? Pessoa da Academia Brasileira de Letras. Então, o português racional tem cascalho, e quem é um pesquisador da natureza, de si mesmo, faz como o racional diz, um garimpeiro, tira o cascalho e fica com o brilhante, que é a energia racional. E é só estar faltando todos tomarem conhecimento do que é a cultura racional, para o bem e felicidade de si mesmos e de todos universalmente, para ser encontrado a paz, o amor e a fraternidade racional universalmente. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!